Um pai carregava o filho nos ombros. No caminho, o menino viu algo no chão e pediu: pai, pega para mim. O pai se abaixou, pegou e entregou. Pouco depois, o mesmo pedido. E mais uma vez o pai pacientemente atendeu a todos. Até que passou um homem por ali e o menino perguntou: você viu meu pai por aí? E o homem respondeu: mas você está no ombro dele. Essa história nos lembra o que o rei Davi escreveu: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer ao abismo, também estás lá. Mesmo quando não enxergamos, mesmo quando sentimos que estamos sozinhos, Deus nos carrega. Ele está conosco quando tudo vai bem e mais ainda quando tudo parece escuro. Antes de perguntar onde está Deus, lembre-se, talvez você já esteja nos ombros dele.